Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa aula dessa semana, na nossa Masterclass dessa semana, para dar mais um passo no processo de apoio para vocês aí, na estruturação de um plano de incremento de vendas através dos canais digitais para o nosso mercado de autopeças. Essa aula ela é uma continuidade natural da aula anterior, em que a gente estava fazendo análise como exemplo do grupo de embreagens e a gente falou um pouquinho sobre os indicadores de volumes de palavras-chave e quantidades de palavras-chave. E agora nessa aula de hoje a gente vai evoluir um pouquinho com os indicadores, os indicadores que mais vão te ajudar na tomada de decisão na hora de montar um plano de vendas, ou seja, definir qual o volume potencial de vendas, considerando taxas de conversão, e qual o investimento, qual o custo que você vai ter ali com o tráfego pago, ou seja, quanto que você vai ter que colocar de grana no Google, tá? Eu costumo brincar que, fazendo uma alusão a uma loja física, significa que se você tem um ponto legal na beira ali de uma rodovia ou numa rua legal com um volume de tráfego que passa na frente da sua loja diariamente, não necessariamente todas as pessoas que passam em frente à sua loja e olham para a tua loja de autopeças, nem todos vão tomar a decisão de entrar na loja. O que a gente vai olhar hoje é exatamente esse indicador, o indicador que é a tomada de decisão do usuário, o usuário digital, em clicar num determinado anúncio, ou seja, entrar em um determinado canal de atendimento digital que você tenha. Seja ele um WhatsApp, seja ele um televenda, seja ele uma loja virtual, um e-commerce, um balcão virtual ou outros canais de venda que a gente vai abordar aqui, tá bom, pessoal? Com isso, espero que agregue valor, espero que ajude vocês a construírem um plano bem estruturado, bem condizente com a realidade, para que vocês possam provisionar e planejar as vendas nos canais digitais, as vendas de autopeça. Vem comigo, que tem muita novidade no treinamento na aula de hoje. Valeu! Bom, pessoal, então dando seguimento na nossa Masterclass de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos focar e vamos abordar dois indicadores que são absolutamente importantes e relevantes para que vocês consigam estruturar o planejamento de vendas, tá? Ou seja, como que eu vou conseguir planejar o volume de vendas para cada grupo de produto, tá? Então, recapitulando, como eu falei anteriormente, aqui a gente faz uma alusão e uma comparação somente para fins didáticos, né, para poder facilitar o entendimento de vocês. A gente tem aqui o indicador de quantidade de cliques, ou seja, por mais que eu tenha anúncios e patrocínios no Google, nem todo mundo, tá, vai tomar a decisão de clicar e entrar no seu canal de vendas. Então, fazendo aquela alusão ali à fachada da sua loja, talvez você pode ter uma autopeças e você está ali numa avenida super movimentada com mais de 5.000 carros que passam, ou pessoas transitando e passando na frente da sua loja e que efetivamente visualizam a fachada da loja, têm consciência, conhecem a tua marca, mas não necessariamente tomam a decisão de entrar no teu varejo, no teu atacarejo, tá? A racional é mais ou menos a mesma, tá? Por mais que eu tenha um volume grande de determinados grupos de produtos, de pesquisas, tá? Um volume de pesquisas mensal, todo mês, pessoas pesquisando por aquelas palavras ou combinações de palavras-chave no Google, não necessariamente todas elas tomam a decisão de clicar, tá, naquele determinado anúncio. E aqui a gente está falando de anúncios pago, tráfego pago, aquele em que você utiliza o Google para fazer a tua publicidade, ou seja, você paga o Google e aí toda vez que alguém clicar no seu anúncio, você vai pagar um valor para o Google, um valor por clique, um custo por clique, tá? A gente vai abordar o tema de quantidade de cliques versus o custo por clique hoje, partindo da premissa da nossa aula anterior, tá? Então eu recomendo fortemente que, se você ainda não assistiu a aula anterior, tá? A nossa Masterclass, em que a gente aborda os indicadores de quantidade de palavras-chave versus volume de pesquisas, volume de impressões, eu acredito que você deva assisti-la, porque vai te ajudar a entender com mais eficiência a aula de hoje, tá bom, pessoal?
Dito isso, a gente vai abordar então o indicador de quantidade de cliques, custo por clique, e como que a gente pode, de alguma maneira, construir esse entendimento desses indicadores, segmentado região por região, ou seja, em cada praça, em cada cidade, em cada estado, em cada combinação de cidades que você atua, e olhando também grupo por grupo de produtos, tá bom? Dito isso, pessoal, olha que legal. Eu recapitulo aqui, tá, de forma bem breve a nossa última aula, em que a gente chegou e falou do grupo de embreagens e que a gente identificou aqui 1.500 palavras-chave aproximadamente, tá, disponíveis para ranqueamento no Google, para que a gente possa fazer um trabalho de tráfego pago ou tráfego orgânico, ou seja, para a gente gerar lead, gerar potenciais clientes que entrem na sua loja virtual ou nos seus canais de venda online, tá? E um total de volume de pesquisas de 170 mil pesquisas em todo o Brasil. E agora, olhando um pouquinho mais no detalhe, tá? Eu recapitulo a última aula também e lembro para vocês que as ferramentas de marketing digital nos permitem trabalhar segmentações de regiões, tá? Então isso é muito legal, porque quando você for estruturar a tua estratégia e montar o seu plano de vendas para os canais digitais, é importante que você defina quais são as praças, as regiões que você vai ter condição de atuar. Nesse exemplo aqui, nesse estudo, tá? Eu estou mostrando, por exemplo, um recorte do estado de São Paulo e um recorte do estado do Rio de Janeiro. Mas olha que legal, não necessariamente você precisa trabalhar os recortes por estado. Você pode trabalhar também segmentações por cidades, tá? Então você pode unificar ali, sei lá, cidades da região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, cidades que constituem a Baixada Fluminense, a Baixada Santista e por aí vai. Ou seja, o importante é que você entenda onde você tem condição competitiva e eficiência logística para conseguir atender. Baseado nisso, uma vez que você definiu naturalmente os estados, as praças que você pretende atingir, os municípios que você consegue atuar, daí você vai conseguir estratificar qual o potencial de vendas que você vai atingir naquelas praças para cada grupo de produto. E nesse estudo aqui, a gente está dando linearidade, continuidade na aula anterior, a gente vai seguir com o nosso case aqui, nosso estudo do grupo de produto de embreagem, tá? Essa racional que a gente está mostrando aqui, ela tem que se replicar para todos os grupos de produtos. Se você tem 9, 10, 15 grupos, cada lojista, cada distribuidor trabalha com uma racional de segmentação diferente, mas se você trabalha com motor, com material de eixo diferencial, câmbio, material de revisão, óleo, lubrificante, pneu, ou seja, cada grupão desses aí de produtos, é importante que você faça a mesma lógica que a gente mostrou na aula anterior de higienizações em segmentações de banco de dados e organização de estrutura de lógicas de buscas de palavras-chave. Entenda os indicadores que a gente vai falar hoje sobre quantidade de cliques, tá? E o custo desse clique, ou seja, em uma estratégia que você hipoteticamente tome a decisão de pagar pelo clique, pagar para o Google, para que o Google faça a sua promoção e gere aquela quantidade de acessos aí aos seus canais digitais, tá bom? Então, o primeiro indicador, tá, que a gente tem aqui para olhar com muito detalhe é o indicador do CTR, tá? E o que significa o CTR? O CTR é a taxa média de clique, tá? Nesse caso aqui, o CTR, eu estou trabalhando com o CTR médio. O CTR nada mais é do que a taxa percentual de clique, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe. Cada palavra-chave, tá? Ela tem ali dentro daquelas 1.500 palavras que a gente mapeou e identificou na última aula, tá? Ela vai ter uma taxa, um potencial de CTR, maior ou menor, tá? E isso varia de região para região. Então, olha que interessante, no estado de São Paulo, aqui nesse estudo, eu estou falando de um CTR médio, considerando todas aquelas palavras, de 4,9%. E no estado do Rio, eu estou falando de 4%, tá? Vamos entender um pouquinho mais o que quer dizer esse percentual. Olha que legal. Quando eu pego o estado de São Paulo, eu estou falando de uma quantidade de impressões, tá? Ou seja, de pessoas que estão pesquisando por aquelas combinações de palavras e estão visualizando o teu anúncio, tá? Ou seja, eu tenho 72 mil
impressões aqui em todo o estado de São Paulo. Impressões é aquela comparação que eu fiz. É a pessoa que passa em frente a uma vitrine de uma loja, passa em frente ali àquela rua, pode ser uma rua que tem uma ou mais autopeças, e que tomam a decisão de entrar na loja, tá? Entrar na loja não necessariamente significa que a venda vai ser concretizada, tá? Mas entrar em uma loja virtual ou entrar num canal de atendimento digital é a mesma racional. Não necessariamente você vai fazer a venda, mas o passo 1, que é conseguir pegar aquele potencial cliente e colocar ele para ser atendido por um time comercial, para ser atendido por uma força de vendas, nesse caso, através dos canais digitais, já é o primeiro passo, tá? O próximo passo, naturalmente, é conquistar aquele cliente e convencê-lo que ele tenha o CTA ali, aquela call to action, aquela conversão final, que é fechar a venda diretamente na loja virtual ou através de outros canais, com ou sem ou com mais ou menos suporte técnico comercial do seu time de vendas, tá bom? O objetivo aqui não é a gente discutir os canais de venda e eu não quero entrar muito no detalhe das ferramentas de marketing digital que geram esses indicadores para vocês. Eu quero que vocês tenham uma visão gerencial estratégica nessa aula de hoje, para que vocês possam naturalmente gerenciar a equipe de gestão de e-commerce de vocês, a equipe de e-commerce, a equipe de marketing digital, ou seja, é importante que você tenha o conhecimento desses indicadores para que você possa tomar uma decisão mais assertiva e mais eficiente e, sobretudo, saber se as projeções de vendas e de resultados comerciais nos canais digitais estão aderentes à demanda e ao volume de buscas e às taxas médias de conversão, tá bom? Então, olha que legal. Se eu tenho 72 mil impressões, tá, em todo o estado de São Paulo, eu tenho, em contrapartida, um CTR médio, tá? De acordo com, na média, todas aquelas palavras que eu mapeei, tá? Claro, eu tenho palavras que tem lá CTR de muito maior, e tem CTRs muito menor, mas na média, pegando todas as palavras que a gente filtrou e higienizou, o sistema utilizado, ou seja, o sistema de marketing digital, já nos trouxe esse indicador de 4,9%, tá? Então, o que significa 4,9%? De um total de 72 mil impressões, 4,9% dessas 72 mil impressões e pesquisas das pessoas tomam a decisão de clicar e dar o próximo passo, entrar na sua loja, entrar no seu canal de atendimento digital. Então, olha que interessante, mesmo que eu tenha 72 mil impressões, potencialmente, tá? Na média, se eu tiver na média do CTR, que é 4,9%, 4,9% de um total de 72 mil impressões significa que aproximadamente 3.500 cliques. Então, a minha taxa por clique, tá? A minha taxa de clique é 4,9% e a quantidade bruta de clique que eu vou ter é de 3,5%. Então, olha que legal, se eu tiver um canal de atendimento, uma estratégia de marketing digital, que eu esteja pagando o Google, gerando lead e gerando cliques, mantendo dentro de uma lógica de uma taxa média de CTR de 4,9%, significa que eu posso fazer anúncios no Google, por exemplo, para o meu grupo de embreagens no estado de São Paulo, e potencialmente, se eu estiver levando para um canal de atendimento de televendas, eu vou ter ali potencialmente o máximo que eu posso chegar é 3.500 ligações para o meu time de televendas. Ou se eu estiver convertendo, ou seja, gerando esse clique, e quando o usuário no Google clica, eu levo ele para um canal de atendimento, por exemplo, para um e-commerce, tá? Para uma loja, um balcão virtual, potencialmente eu vou ter então 3.500 pessoas acessando a minha loja, tá? Significa que 3.500 pessoas vão comprar? Não, não necessariamente. A gente vai abordar na próxima aula as taxas médias e como que você trabalha essas taxas médias de conversão de vendas. Mas o importante aqui é que eu quero que vocês construam comigo essa racional de quantidade potencial de clientes que nós vamos levar, que você vai levar para a tua operação digital nos múltiplos canais, tá bom? Olha que interessante. Olhando o estado do Rio de Janeiro, a gente já consegue enxergar aqui variações, tá? Então, percentualmente, a taxa, o CTR, a taxa de clique é menor no estado do Rio.
tá? Então, olha, se aqui no estado de São Paulo eu tenho 4,9%, o Rio eu tenho somente 4%, tá? Provavelmente é um mercado mais brigado, tem mais players anunciando, se posicionando no grupo de embreagens, o que gera também uma taxa de clique menor, porque, ou seja, mais opções para que aquele usuário, aquele potencial cliente que está pesquisando por embreagem no Google, tome a decisão de entrar na loja A, na loja B, no canal de atendimento digital A, B ou C, tá? Então, potencialmente, se o CTR é menor, provavelmente é um mercado mais brigado, tem mais concorrência nesse cenário, tá? O volume de buscas é um volume de buscas menor também, tá? O estado de São Paulo, então, é uma praça com volumes brutos muito maiores, 72 mil buscas, em uma contrapartida que o estado do Rio de Janeiro representa 18 mil buscas. 4%, tá, de CTR no estado do Rio de Janeiro, 4% de 18 mil, significa, então, que potencialmente eu vou levar 720 potenciais clientes para o meu canal de atendimento, independente de qual seja o canal, televendas, um próprio e-commerce, um balcão virtual. O fato com esse CTR médio, você vai conseguir levar esse volume de cliques para dentro dos seus canais digitais, tá bom? Pessoal, importantíssimo entender que o CTR, tá? Aqui a gente está trabalhando com CTR médio, tá? Pegando a média mensal de todas aquelas palavras-chave, tá? E considerando os players e as ferramentas de marketing digital já nos entregam esses indicadores, considerando os players, os jogadores que estão ali, tá? As lojas, os distribuidores que estão trabalhando essas mesmas palavras naquela praça, tá? Olha, então qual que é o grande objetivo do seu time de gerenciamento, de gestão de e-commerce, tá? Do seu time de e-commerce e da sua equipe de marketing digital? Olha, o principal objetivo é subir o CTR. Se na média a gente está trabalhando com 4,9%, tá? Eu não gostaria de trabalhar, e aí você tem que puxar a régua para cima, sua equipe, o grande objetivo da sua equipe é, cara, trabalhar com CTR maior, tá? Puxar cada vez mais, à medida que você for aprimorando o seu trabalho de marketing digital, o seu trabalho de venda online nos canais digitais, é que o seu CTR vai ficando maior do que a média, tá? Só que eu sugiro que na hora de você fazer o teu planejamento com a sua equipe, tá? Trabalha com o CTR médio. Tá? Vai ser mais confortável e vai ser mais conservador que você trabalhe dessa maneira, tá bom? Então, eu vou sugerir, se você for atuar, por exemplo, no estado de São Paulo, que você provisione um CTR médio de 4,9%. Por mais que você vá melhorando isso, ou seja, olha, eu vou tirar algumas palavras aqui que não está fazendo muito sentido em embreagem, que tem um CTR muito baixo, vou tentar trazer palavras que têm um custo menor e um CTR melhor. Isso é tudo uma análise de causa e consequência, que na hora que você for amadurecendo o dia a dia do trabalho, você vai conseguindo tomar essas decisões estratégicas. Por isso, é natural que na hora que você planeje, você tenha o seu target, seu objetivo. O meu CTR que eu tenho que eu preciso trabalhar o CTR médio, então tudo que tiver acima, por exemplo, no estado de São Paulo ali, de 4,9%, é o que você está melhorando a sua eficiência. E aí com isso você vai todo mês comparando os indicadores e vendo se sua equipe de marketing, seu time de canais digitais de venda online estão performando e te entregando acima da média do mercado, tá bom? Um outro indicador que é importantíssimo que vocês dominem aqui é o indicador do CPC, tá bom, galera? O indicador do CPC é o custo por clique, tá? O custo por clique médio. Então, ou seja, eu tenho palavras-chave em São Paulo, tá? Na Praça de São Paulo, que podem valer, sei lá, R$1, R$2, R$3. Cada palavra ela vai ter um valor exclusivo, único dela, tá? Mas na média, pegando todas aquelas palavras que a gente montou a campanha e tomou a decisão de segmentar nossa campanha de embreagens, na média, o custo por clique está 99 centavos, tá? Na praça, no estado de São Paulo. Olha que interessante. Então, duas informações importantes. O CTR, a taxa de clique, e o custo por clique, que é o CPC, eles vão variar
para cada região que você estruturar dentro das ferramentas de marketing digital. Então, para cada praça, o CTR pode variar para mais ou para menos e o CPC também pode variar para mais ou para menos. Então, é natural que na hora de planejar volume de vendas e custo, o investimento, o aporte, a despesa que você vai ter ali com publicidade, com tráfego pago, com Google, tem que ser também por região, tá? Então, plano de negócios, planejamento digital de venda online, a gente sugere que seja feito por grupos de produto e por praça, por regiões, de forma independente, porque aí você vai conseguir ponderar a melhor relação de custo-benefício, tá? Nesse cenário, portanto, tá, eu tenho aqui, olha que interessante, um CPC médio de 99 centavos para São Paulo e R$ 1,03 para o Rio de Janeiro. Tá bom? Então, olha que interessante. O Rio é um mercado, nitidamente a gente está vendo aqui, que apesar do volume de buscas, de pesquisas, tá? As impressões aqui são menores no Rio, é um mercado mais brigado, porque a taxa de CTR é menor, tá? Ou seja, a tomada de decisão do clique para entrar naquele canal digital é menor, e o CPC é maior, ou seja, é mais caro, é mais brigado, provavelmente mais jogadores estão operando os grupos de produtos de embreagem na Praça do Rio de Janeiro. Tá legal, pessoal? Isso aqui são os indicadores básicos para que você possa dar o próximo passo na tua operação e consiga montar o teu plano estruturado de vendas e provisionar o tamanho do mercado ou seja, quanto que você pretende atingir de marketing naquele mercado, de participação naquele mercado, tá bom? Então aqui a gente já está conseguindo, olha que legal, colocar um teto no mercado, tá? Entendendo as higienizações, a segmentação das palavras, tá? O filtro de palavras que a gente trabalhou na última aula, a gente já consegue entender que o potencial máximo de mercado, porque se eu tenho um potencial médio, eu já posso colocar um teto. Olha, se eu atingir aqui 3.500 cliques no estado de São Paulo, 3.500 pessoas entrando e acessando os meus canais digitais, ou no estado do Rio 720, eu já estou ali considerando as taxas médias no teto máximo de potencial de negócios que eu posso gerar, de potencial de capacidade de captação de potenciais clientes para o grupo de embreagem. Então, com isso, você já consegue também sinalizar o teto máximo do teu investimento, porque, ora, se eu estou pagando 99 centavos é o custo médio por clique no estado de São Paulo e eu vou ter 3.500 cliques, 3.500 cliques vezes o custo por clique médio de 99 centavos, você já sabe aqui que você vai ter aproximadamente, arredondando, um investimento, um custo com o Google de R$ 3.400 todo mês para gerar 3.500 acessos, 3.500 cliques aos seus canais digitais. Olha que legal! Então a gente já definiu tamanho potencial de orçamento para o grupo de embreagem e o potencial de quantidade de leads ou potencial de quantidade de possíveis clientes que a gente pode trazer, que vocês vão conseguir levar para os seus canais de atendimento digital. Tá bom? Com isso, pessoal, eu vou aqui na prática mostrar para vocês, replicar esses números, esses indicadores para uma planilhazinha de Excel que vai lhes ajudar aí a fixar a base de entendimento dessa lógica de estruturação de plano de vendas que a gente está criando aqui para vocês e ajudando vocês na construção do plano de expansão através dos canais digitais para venda de autopeças, beleza? Olha só. Então, recapitulando aqui, galera, eu vou abrir aquela planilhazinha, só lembrando, tá? Aquela é a mesma planilha que a gente já construiu nossa base, que a gente mostrou aquela inteligência de criação de palavras e organizações de palavras, que estão com aquelas 1.500 palavras do grupo de embreagem, tá? Só que a única informação nova que eu estou trazendo aqui para vocês é essa coluna, tá? Que eu vou sinalizar de verde, que é a coluna do CPC. Tá? Então, lembrando, olha, a gente já tinha visto as palavras, a gente já tinha visto aquela inteligência sugerida de segmentação de macrogrupos, microgrupos, montadora, modelo de veículo, a gente já tinha visto a coluna de volume, tá? Ou seja, qual o volume Brasil, e agora a gente chegou aqui na coluna, tá? Então, eu estou adicionando nessa base dessa planilha mais uma coluna e sugiro que você mantenha na sua planilha também essa coluna do custo por clique. Lembrando que, só uma dica aqui interessante,
existem algumas ferramentas que extraem o custo por clique em dólar, tá? E aí você vai ter que fazer um trabalho de conversão do dólar para o real para que você consiga planejar, obviamente, em real o teu investimento no Google, tá bom? Dito isso, olha só, então como eu mostrei, existem palavras-chave aqui que têm um custo altíssimo, de 36 centavos de dólar, centes de dólar, o clique. E eu tenho palavras que são bem mais econômicas, tá? Assim, palavras de 4 centavos, 1 centavo de dólar, e por aí vai, tá? Então, dentro da higienização, da segmentação das palavras-chave, o importante é que você entenda que cada uma vai ter um custo por clique, mas que na média, no final, você vai conseguir na média ponderada significa o volume de buscas, né? Ou seja, pelo CPC, então naturalmente aquelas palavras que têm um maior volume de buscas elas vão puxar, o CPC dela vai estar puxando ou para cima ou para baixo, em detrimento daquelas palavras que têm um volumezinho menor, o CPC dela fica menos relevante na base de cálculo, tá? Isso vocês não precisam aprender a fazer essa lógica de cálculo da média ponderada, porque os softwares, as ferramentas de marketing digital já vão te entregar esse número já mastigado, tá? Então aquele CPC médio, aquele CTR médio que eu apresentei para vocês, a ferramenta que você estiver utilizando, que seu time de marketing digital ou sua equipe de gerenciamento de e-commerce estiver utilizando, já vai te trazer esses indicadores, tá bom? Olha só, pessoal, então, legal, construímos aqui, entendemos os indicadores de CTR e de CPC. O que eu vou fazer na prática agora, tá? Eu vou dar um exemplo nessa planilhazinha aqui, muito básica, muito rudimentar, mas só para vocês entenderem como que eu vou construindo a lógica de cálculo na hora de chegar num planejamento de vendas, tá? Como que vocês podem ir estruturando também, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, meu primeiro grupo, tá? De produto, eu vou falar que é o grupo de embreagem, tá? Que a gente analisou, e vou falar que é na Praça de São Paulo, tá? Embreagem, Praça de São Paulo. Vou dar um zoom aqui maior. Legal. Embreagem, São Paulo. Então eu vou recapitular aqui, vou voltar no meu cálculo, ó. Embreagem, São Paulo, estado de São Paulo. Vamos começar com o primeiro indicador. Quantidade de pesquisa, de impressões, tá? 72 mil impressões. Então eu vou preencher aqui, tá bom? 1, 2, 3. 72 mil impressões para o grupo de embreagem no estado de São Paulo. CTR, vamos ver. CTR, 4,9%, tá bom? Então vou colocar aqui 4,9%. Legal? Quantidade de cliques. Olha, você já sabe que a quantidade de cliques é o CTR percentual multiplicado pela quantidade de impressões. Então eu vou colocar aqui no Excel, na célula, ó, essa célula é igual a 72 mil vezes 4,9%. Opa! Então, exatamente, tá? Antes lá no PowerPoint a gente estava arredondando, agora a gente está mostrando aqui exatamente. Potencial de cliques, 3.528 cliques. Legal? CPC médio, vamos relembrar aqui. CPC médio, 0,99 centavos, tá bom? Para a Praça de São Paulo. 0,99 centavos para a Praça de São Paulo. Custo do tráfego, ou seja, quanto que eu vou ter que pagar o Google, tá? Num conceito de tráfego pago. E aí a gente vai abordar em outras aulas como construir um tráfego orgânico, que é aquele que você não precisa pagar para o Google, tá? Mas a gente está partindo da premissa do tráfego pago e a ideia é que numa estratégia de marketing digital a gente vá utilizando alguns momentos o tráfego pago, outros momentos o orgânico e vá construindo uma base sólida orgânica através de ações de fidelização da base de clientes para que você cada vez menos fique dependente do Google com o tráfego pago e que você vá devagarzinho migrando esse potencial de mercado pago para um orgânico através de ações de fidelização, estratégias de marketing, de gerenciamento de e-commerce que a gente vai abordar no futuro em outras aulas, tá bom, pessoal? Então, o custo do tráfego vai ser, olha, quantidade de cliques, 3.528 cliques, vezes 99 centavos.
tá? Nesse caso aqui, o centavo já é em real, tá? Quando a gente montou ali o PowerPoint para vocês, recapitulando então, aqui a gente já está falando de reais, tá bom? A gente já fez a conversão da conversão do dólar para o real, legal? Ó, eu vou replicar aqui então a mesma lógica de cálculo, tá? Só que falando de embreagem para o estado do Rio de Janeiro, só para facilitar a base de conhecimento. 18.123, beleza? Meu CTR, nesse caso, era 4%, beleza? Aqui embaixo, então, eu replico o cálculo, 720 cliques, mas o CPC é diferente, ó, mercado mais brigado. R$1,103 é o CPC, tá bom? Então, eu vou colocar a 103, o meu CPC, e, naturalmente, o meu custo do tráfego vai chegar aqui, tá bom? Olha que legal, então, formatando essa célula aqui em real, só para facilitar. Coloquei aqui em moeda, com R cifrão. Tá aqui, portanto, o investimento máximo, tá, que eu deveria fazer, trabalhando com os indicadores de CTR médio do mercado de São Paulo e quantidade de cliques médio. Esse é o volume de investimento máximo que eu posso fazer no estado de São Paulo para o grupo de embreagem, considerando, obviamente, as palavras ali que a gente já havia segmentado na nossa última aula, na nossa última Masterclass. Legal? Pessoal, com isso, eu quero que vocês finalizem, então, dando um print aí nessa planilha, tá? Porque é daqui que a gente vai começar, na próxima aula, construir o plano de vendas, o potencial de vendas. Ou seja, olha, vale a pena gastar quase R$3.500 em São Paulo para vender embreagem? Não sejamos precipitados. Pode ser que vale, pode ser que não vale. Depende dos próximos indicadores que a gente vai estudar, depende da característica da sua operação, depende de custos operacionais que você tem, depende da taxa média de conversão que você vai conseguir puxar com sua força de vendas offline e digital. Lembrando, aqui já dando um spoiler então para a próxima aula, olha que legal. Quando eu falei lá do exemplo do offline, tá? Quantas pessoas entram naquela loja, naquela autopeça, naquele atacarejo? Eu tenho 100 pessoas que entram por dia, tá? Que é o exemplo aqui, ó. 100 pessoas que entram por dia numa loja de autopeças é a quantidade de cliques que eu vou ter aqui para a entrada daquele potencial cliente no canal digital. Significa que numa loja de autopeças offline, física, tá? No balcão físico, eu vou fazer 100 vendas por dia? Não necessariamente. Vai depender de uma série de variáveis ali da capacidade do seu time de vendas. Do mesmo jeito, não necessariamente eu vou fazer 3.528 vendas de embreagem aqui, tá? Claro que os indicadores de uma loja offline, eles são muito mais favoráveis, né? Vamos pensar, se eu tenho 100 pessoas que entram numa loja, no meu balcão diariamente, é natural, se essa pessoa já foi fisicamente até a loja, já tomou a decisão de ir até aquele balcão, provavelmente ele já fez algum tipo de pesquisa de preço, ele já tem uma certa fidelização com a marca, ele já talvez fez cotação online, ligou por televendas, que seja. Existem fatores que são muito mais, que aumentam muito mais a chance de você vender offline se aquela pessoa já está lá ali fisicamente, presencialmente, tá? A própria interação touch a touch com o vendedor pode ser um fator diferencial, um fator decisivo na tomada de decisão para que aquele consumidor faça a compra ali no seu balcão, tá? Não quer dizer que a gente não consiga provisionar e planejar indicadores nos canais digitais bem interessantes, bem favoráveis, mas é importante que você pondere também e não espere que nos canais digitais você vai ter a mesma percentual e taxa de fechamento de negócios igual no seu negócio offline. Muito pelo contrário, os volumes de leads de potenciais clientes no digital são muito maiores, então isso gera escala
de operação comercial, mas naturalmente as taxas de conversão de vendas, de geração de negócios, acabam sendo menores do que a operação offline, tá bom? Então uma coisa naturalmente vai compensar a outra de forma que você consiga montar uma operação que você não abdique do offline, muito pelo contrário, mas que você utilize os canais digitais para incremento de venda, ou seja, não é trocar 6 por meia dúzia, não é tirar o camarada que já compra no teu balcão e levar ele para o digital, é ganhar escala, é utilizar os canais digitais para incrementar a venda, para dar mais agilidade, para dar mais eficiência e naturalmente acessar através aqui desses canais digitais, do próprio Google, potenciais clientes, potenciais leads, através dessa quantidade de cliques aqui, que potencialmente você talvez não teria se valendo do trabalho de marketing, publicidade tradicional, não utilizando os canais digitais. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado aí. Com isso, a gente encerra a nossa Masterclass, em que a gente abordou os dois indicadores principais de quantidade de cliques, a partir do CTR, e o custo por clique, o CPC, que vai gerar naturalmente o teu orçamento máximo de investimento através do Google no tráfego pago, ou seja, quanto de publicidade que você deve investir no Google para tracionar e fomentar o volume de negócio para cada grupo de produto. Legal? Grande abraço aí, pessoal. Valeu demais pela companhia e pela participação novamente.